viu que tem gente que se irrita com tudo dentro de casa? Que se irrita com a esposa, depois se irrita com a mãe, depois se irrita com o cachorro, depois se irrita com o passarinho, depois se irrita com o vizinho, depois se irrita com isso, com aquilo, com a notícia da TV, com tudo. Isso é um sinal de ataque espiritual do inimigo. Preste atenção. Há algumas pessoas que quando saem de casa, durante todo o tempo que estão fora trabalhando, estudando, são simpáticas, estão tranquilas, pacíficas. Basta entrar porta adentro de casa, começam as discussões, começam as brigas, começam os combates, começam essas lutas, e isso é um sinal de ataque espiritual. Preste atenção no que está acontecendo. Gálatas 5, versículo 20, fala quais são algumas obras da carne, inspiradas, claro, pelo inimigo, contendas, discussões e brigas. Então a gente vê que isso é ação inspirada pelo inimigo. Por outro lado, Gálatas 5, 23, alguns versículos depois diz assim: os frutos do Espírito, e entre os frutos do Espírito tem paz, caridade, afabilidade, paciência. Quando a gente tem esses frutos, a gente está cheio do Espírito Santo. Presta atenção para eu falar uma coisa para você. Às vezes, a gente ganha muito em não brigar. Principalmente aqueles que têm um pouco do temperamento ou muito sanguíneo. E eu partilho isso com você, porque às vezes eu tenho também um lado sanguíneo muito forte. E quando alguém faz uma ofensa, aquele sanguíneo tem uma explosão de vontade de retribuir do mesmo jeito. É assim, bateu, levou do mesmo jeito, e aquela vontade de retribuir do mesmo jeito, com a mesma força. Mas a gente ganha sempre em contar até 10. Nessa hora que a gente para e pensa, eu vou responder essa mensagem agora. Eu vou responder essa mensagem agora, e as palavras que a gente usa normalmente são aquelas mais duras. Porque se ele usou ou ela usou uma palavra dura, eu vou usar ainda mais dura. E a gente entra numa briga tremenda, e é isso que o inimigo quer. O inimigo quer essa briga, quer essa discussão em nosso meio. Mas a gente tem que ter a sabedoria do Espírito Santo para nessa hora segurar e parar de brigar. Então esse terceiro sinal mostra como o inimigo pode estar atormentando a nossa casa e a nossa vida. Anota essa passagem, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. São Paulo estava preocupado sobre isso, e parece que durante a carta de São Paulo a Timóteo, recolhendo todos os momentos em que ele fala, são 7 vezes em que ele exorta Timóteo para não brigar, para manter a sua paz, para manter essa paz no coração. E quantas vezes a gente começa a brigar, não é verdade? Por coisas bestas, por coisas tolas, e a gente começa a discutir e defender o meu ponto de vista, e eu partilho com vocês 2 ocasiões que aconteceram comigo coisas completamente diferentes. Uma vez, eu recebi uma mensagem de um irmão, que era uma mensagem dura, e eu, naquela hora, subiu aquele sentimento, e eu vou falar bem direto para ele, e respondi de uma forma ainda mais dura. E a discussão aconteceu. A gente teve uma discussão, e essa discussão gerou um desagrado, e depois eu fiquei, inclusive, fisicamente mal. Comecei a ficar com dor no estômago por causa daquela discussão, comecei a ficar com enxaqueca, e meu Deus do céu, e logo entendi que a gente tinha discutido por uma coisa que não era por que discutir. Na realidade, a gente não pode discutir nunca, não é? Se vos irardes, não pequeis, diz a palavra de Deus. Então, eu fiquei mal, e depois eu procurei o irmão e falei: irmão, vamos conversar. A gente se excedeu, eu primeiro peço perdão ao Senhor, porque eu me excedi na mensagem, a gente acabou discutindo. Na mesma hora o irmão falou assim: irmão, eu também peço perdão.